Alléluia. C'est un amen fatigué. É homem cansado. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Eu estou abençoando ao Senhor nosso Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce matin. Que Ele nos permitiu de nos encontrar mais uma vez nessa manhã. Merci à notre Père. Obrigado ao nosso Pai, Pastor Leonardo. Pour la grande responsabilité. Pela grande responsabilidade. Qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Que Ele nos concedeu mais hoje. Afin de partager la parole de Dieu au peuple de Dieu. Para que possássemos compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus. Nous sommes contents de votre présence. Estamos contentes ou felizes com a sua presença. Et nous vous aimons. E nós vos amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est content ce matin? Será que há alguém que está feliz nessa manhã? C'est pas parce qu'il a reçu ce qu'il cherchait. Não é porque recebeu aquilo que procurava. Mais il est content parce que il est dans la présence de Jésus. Mas está feliz porque está na presença de Deus. Est-ce que tu peux l'éprouver? Será que você pode demonstrar isso? J'invite toute l'assemblée à se tenir encore debout. Eu vou convidar a igreja toda a se colocar de pé. C'est dans l'atmosphère de cette joie-là. E nesse mesmo atmosfera dessa alegria. Amen. Nous lirons la parole de Dieu, bien sûr. Que vamos ler a palavra de Deus com certeza. Je voudrais que tu fasses un geste que tu n'as jamais fait depuis que l'année a commencé. Mas eu queria que tu fizesse gesto que você nunca fez desde que começou o ano. Surtout la personne qui attendait quelque chose. Principalmente aquela pessoa que esperava por algo. Il a reçu la chose. Recebeu ou conseguiu. Il ne l'a pas reçu. Ou também não conseguiu ainda. Je voudrais que tu fasses comme quelqu'un qui a reçu la chose. Mas eu queria que você fizesse como se já conseguisse aquilo. Amen. Amém. Si c'était de l'argent. Se foi dinheiro. Imagine-toi quelle serait ta joie quand tu as mis cet argent en poche. Imagine qual seria a sua alegria ou a sua felicidade se tivesse esse dinheiro que você tanto quer. Si c'était un enfant. Se fosse filho. Combien tu étais dans la joie de toucher un peu. O quanto você estaria alegre, feliz, tocando na barriga, tocando esse filho. Et enfin. E finalmente. Fais comme si tu viens de marquer un but. Faça como se estivesse fazendo gol. Avant-hier, je vis deux joueurs de Flamengo. Anteontem eu vi 2 jogadores do Flamengo. Lorsque un a marqué le but, quando fez o gol, les deux se sont retirés dans un coin. Os outros 2 se retiraram, foram para canto. Et ils ont créé une danse. Eles criaram uma dança. C'était la joie qui les a poussés à créer une danse. Foi essa felicidade de fazer o gol que fez com que eles criassem essa dança. Il y en a un qui faisait descendre la main, il y en a l'autre qui le faisait monter. Outros faziam as mãos para baixo e outros para cima. Amém. Amém. Sala lokola muto ya marqué bi. Faça como se fosse alguém que fez gol. Amém. Amém. Le couloir est libre. O corredor está livre. Tu peux même commencer à faire des tours. Pode mesmo começar a dar voltas. Parce que je vais t'inviter. Porque eu tô te convidando a acclamer Jésus qui t'a permis de para aplaudir ao Senhor que te permitiu de fazer o gol. Ne m'acclame pas. Não dá aplausos para mim. Mais acclame celui qui t'a permis de marquer le but depuis le 1er janvier. Mas dá aplausos para aquele que te fez graça de fazer o gol desde o 1º de janeiro até 17 de dezembro. Imagine-toi ce but-là. Imagine esse gol. La victoire qu'il a apporté. A vitória que trouxe para sua vida. Les sorciers ont tenté. Os feiticeiros tentaram. Même ton père ou ta mère a tenté de te récupérer. Mesmo o seu pai ou a sua mãe tentou te recuperar. Les amis. Os amigos. Ils ont aussi tenté. Também tentaram. Même celui qui mange avec toi. Mesmo aquele que come contigo. Peut-être qu'il a tenté. Talvez também tentou. Mais toi tu as marqué le but. Mas você fez o gol. Si réellement tu es dans la joie. Se
Se realmente você está Acclame feliz, jusqu'à ce que je vais então dire dá arrêtez. aplausos até eu mandar parar. Glória ao Senhor. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Glória a Jesus. Je cherche quelqu'un qui peut acclamer. Seja louvado, Pai. Aleluia. Je veux que tu acclames ton Dieu. Glória a Jesus. Acclame ton Jésus. Glória. Acclame ton Jésus. Dá aplausos para seu Si Jesus. tu as réellement marqué le but, Se realmente você fez betela Yesu na yo maboko. então dá fortes aplausos Aleki para a papa glória na de yo. Jesus. Ele é maior Aleki que seu mama na pai. yo. Ele é maior que Aleki sua mãe. bandeko na yo. Ele é maior que Aleki seus irmãos. pasteur na yo. Maior que seu Aleki pastor. mobali na yo. Maior que seu esposo. Aleki mwasi na yo. Maior que a sua esposa. Betela Yesu na yo Então dá maboko. fortes aplausos para a Betela ye glória de maboko. Jesus. Aza Nzambe. Ele é Akoki Deus. na maboko. Ele merece os nossos Betela ye aplausos. lisusu. Vamos aplaudir mais. Glória a Jesus. Santo. Amen. Aleluia. Aleki Glória ata a ti, oyo otselaka Senhor. motema. Ele é maior até do que aquele que Oyo você wana otselaka confia. motema ye aleki ye. Aquele que tu confia tanto, Deus é maior do que ele. Amen. Amém. Eloko ozozela wana. O que você está esperando, Oyo ozolukaka. o que está buscando, Eza moke. é menor Par rapport ya oyo abombeli yo. em relação àquilo que ele guarda para você. Est-ce que vous comprenez? Você Eza entendeu? moke par rapport a oyo É abombeli yo. muito pouco para que ele está reservando para Si tu você. peux comprendre ça, Se você puder entender tu isso, vas acclamer et commencer à déclarer des paroles. vai aplaudindo e reclamando as palavras. Azana oyo eleki eloko oyo ozozela. Ele tem maior do que aquilo que tu espera. Betele na maboko. Lobela Oh, ele. da Loba, place. loba, loba, loba. Déclare, Betala maboko déclare. lobaka. Somente Betala maboko. aplaudir e Lobaka, declarar. lobaka, lobaka. Aplaudir e declarar. Alingo loba, alingo loba. Ele quer que você Yebisa ye. diga Oyo ele. nga nazoluka eza O moke que eu par rapport estou oyo buscando bomi. é menor Ei, do que o que o est-ce Senhor qu'on peut betele reservou para maboko? mim. Será que Pe você olobaka aplaudir? moke. Pode Ah aplaudir. Yesu. Oh, nabeteli yo maboko. Eu tô te Pote aplaudindo. oyo nga nazozelaka O que eu tô esperando eza moke na oyo é bombelinga. menor do que o Senhor Oyo reservou bombelinga para mim. eleki. O que o Senhor Eleki reservou oyo para mim é nazozelaka. maior. É maior do que eu estou aguardando. Merci Seigneur Jésus. Glória ao Senhor. Amen. Amém. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te dizer algo. Un jour je croyais Dia eu pensava qu'aller en Amérique, que ir para a América tout est accompli. tudo está cumprido. Peut-être c'est ce que tu crois aussi. Talvez é o que tu pensa também. Aller là où tu veux aller, Ir por onde tu tout deseja est ir, accompli. tudo está cumprido. C'est seul Jésus qui a tout accompli. Mas somente Jesus que tem tudo está cumprido. Amen. Amém. Avant de lire la parole, Antes de ler a palavra, je bénis le Seigneur. eu estou abençoando ao Senhor Parce que nous étions en déplacement avec ma petite famille. porque eu saí pouquinho com a minha pequena família, Dieu nous a ramenés. trouxe de volta. Mais ce que je vis à cause de Jésus, Mas o que eu vivi por causa de Jesus, j'ai compris que ce que j'attends eu entendi que aquilo que estou esperando est plus petit que ce que Jésus garde é encore. bem menor do que aquilo que Deus reservou para mim. Kokanisa te oyo ozoluka wana oyo ozozela. Não pensa que aquilo que você procura, Tudo aquilo está que está accompli. esperando, Tudo está tudo está cumprido. Não. Jésus, Jesus, ton Dieu là, teu Deus, que tu viens chercher que ici, tu veio buscar nessa manhã, il a plus que ce que tu Ele attends. tem maior do que você espera. Amen. Amém. Nous allons lire la parole de Dieu Vamos ler a palavra de dans Luc Deus chapitre 5. em Lucas capítulo 5. Luc chapitre 5, Lucas capítulo 5, du premier verset. do primeiro versículo. Je te prends jusqu'au 5e. Luc 5, 1 à 5. Lucas 5, 1 à 5. primeiro a quinto versículo. Prossigo a leitura em português. Et à la maison, Em tu nome de liras. Jesus. À la maison, tu liras E em Acte 20, casa, tu vai ler Atos 21, Acte 20, le verset Atos 35. 20, versículo 35. 35. Yes. Mais lisons Luc chapitre 5, Mas vamos ler Lucas de, capítulo de 5, 1 à 5. do primeiro ao quinto versículo. Assim diz a palavra. Si notre sœur peut nous aider. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
E entrando num dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. A palavra de Deus. Merci ma soeur de s'asseoir. Antes de tomarmos os assentos, Sorry. desculpa, Nous allons chanter ce cantique si vamos entoar la esse chorale hino, peut nous aider. se o grupo poderá nos ajudar. Nami Kabie. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider? Je Será sais que que há notre chorale alguém est forte que dans le pode nos cantique. ajudar? Eu sei que o nosso grupo é forte no louvor. Amen. Amém. Je voudrais te dire ce matin Eu queria te dizer nessa manhã que tu ne viens jamais devant un homme ici. que tu não vem perante um homem aqui, não. Lorsque tu as toujours été présent dans cette salle, Sempre que você está presente nessa sala, c'est devant Jésus. é diante de Jesus. C'est lui qui est la raison de ta présence. Ele que é o motivo da sua presença. Il sait comment relever tous tes défis. Ele sabe como elevar todos os seus desafios. Alors aujourd'hui, tu vas lui offrir encore ce qui est de plus précieux pour toi. Então hoje você vai ofertar para ele o que é mais precioso para você. Tu peux commencer à regarder qu'est-ce que j'ai de plus précieux. Pode começar a olhar, se observar o que eu tenho de mais precioso. Est-ce que c'est ma maison? Será que é minha casa? C'est ma femme? A minha mulher? C'est l'or que je porte ou les diamants? É o ouro ou o diamante que eu carrego? Qu'est-ce que j'ai le plus précieux? O que eu tenho de mais precioso? Ce sont mes enfants? Será que são meus filhos? C'est ma voiture? O meu carro? C'est tout ce que tu as à la maison que tu gardes? Tudo que tu tem em casa, que tem guardado, Tu vas donner à Jésus aujourd'hui. vai ofertar a Jesus Pendant hoje. quelques minutes que nous allons, Durante alguns minutos, Parler. vamos tu falar. vas lui donner ce que tu as de plus Tu précieux. vai dar para ele o que tem de mais precioso. Alors pendant que nous voulons chanter ce cantique, Então, enquanto queremos cantar esse louvor, tu commences à lui donner ce que tu as de plus tu précieux. começa a entregar a ele o que você tem de mais precioso. Et je te souffle que ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. E eu tô te soprando, dizendo que você tem mais valioso é a sua vida. C'est ton cœur, c'est ton O esprit et seu c'est ton âme. coração, o seu espírito e a sua alma. C'est ta vie, mon frère. É a tua vida, minha irmã. Ce que vous pouvez me payer Se souter. não der a Jesus, On peut ça me payer. a quem darás? Même devant nos femmes, Mesmo diante nossas nous ne donnons mulheres, pas tout. nós não demos tudo. Devant nos maris, Diante nossos maridos, nous ne donnons pas tout. também não demos tudo. Mais devant Jésus, Mas diante de Jesus, nous devons lui donner nós temos que dar le plus précieux. o mais precioso. Tout ce que nous possédons, Tudo que nós somos, tout ce que tu as, mon frère, tudo que você tem, minha irmã, qui a plus de la valeur, é mais valioso. peut ça me payer sous le. Entrega a seu Jesus. Banda koyem, Comece a cantar. renouvelle ton alliance, Renova sua aliança. renouvelle ton alliance, Renova sua aliança. renouvelle ton alliance, Renova sua aliança. en te donnant entièrement encore. Dando, Nakomi pesa lisusu motuba. entregando mais uma vez Isso aí, por Maria. completo a Deus. Seigneur, toye lisusu na tonga lelo. Senhor, viemos mais uma vez nessa Tomimone te tozalaka na biso pamba. Acreditamos que somos nada. Yo topesaka biso tina. Senhor, é que nos dá Nini yango naza nango? o que eu tenho? Nini yango naza nango? Oyo opesanga te. Não me deu. Na minoko na nga pamba. Eko renouveler alliance na nga na yo. Eko renouveler relation na nga na yo. Yesu. Yesu. Na ntonga lelo. Eko renouveler mobimba na nga epai na yo. Eko mitika lisusu. Napesi yo makasi na nga. Napesi yo mayele na nga. Napesi yo kanga nyonso. Mobimba na ngai. Mobimba na ngai. O meu Napesa mo epai na yo. Oyo aza nango ya motuya. que eu tenho Oyo aza nango ya
motuya napesi yango epai na yo. Yo nde nzambe na ngai. Zwa na yo nyonso. Zwa na yo nyonso. Zwa na yo nyonso. Nous ensemble. Éternel, tu es fidèle. Ce matin, nous venons encore nous offrir auprès de toi. Nous venons encore nous laisser en toi. Prends tout ce qui est à nous, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui est l'homme, Seigneur? Pourquoi que l'homme n'est qu'un souffle éternel? Je viens renouveler mon alliance. Je viens renouveler mon accord. Je viens renouveler notre Dieu. Je me laisse. Namikabi epai na yo. Natiki nyonso epai na yo. Naza na nga tina te. Naza na nga pamba soki yo te. Naza na nga eloko te soki yo te. Naza na nga na tina te soki yo te. Kobele epai na yo na ekomikama. Yo ndo opesaka tina. Yo ndo opesaka tina. Jésus. Nini yango mbongo ekoki kosala ngai? Nini yango mayele ekoki kosala ngai? Yesu. Quel est l'homme, Seigneur, devant toi? Qui est l'homme devant toi, Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci, je prends ta place, bien-aimé dans le Seigneur. Pode tomar o seu assento, bem amado no Senhor. Amen. Amém. Alors notre thème de ce matin. O nosso tema dessa manhã. Le retard n'est pas trop tard. Le retard n'est pas trop tard. O atraso não é mais tarde. Le retard n'est pas trop tard. O atraso não é mais tarde. Je connais pas un lingala, ça signifie quoi? Pasteur, vous pouvez nous aider? Le retard n'est pas trop tard. Sorry. Nous allons comprendre ça. Poser la question à Pai dans les coulisses. Vamos entender isso. Amen. Amém. Alors je voudrais te dire ce matin. Eu gostaria de te dizer nessa manhã. Qu'il est important pour toi de connaître. O importante de você saber. Que tu ne vis pas pour toi-même. Que tu não vive por você mesmo. Tu vis pour Dieu. Mas vive por Deus. Tu vis pour celui qui est l'auteur de ta vie. Vive para servir aquele que é autor da sua vida. Tu vis pour celui qui te donne le souffle de vie chaque matin. Vive para aquele que
te dá o fôlego de vida toda manhã. Tu vis pour celui qui renouvelle même la force physique en toi. Vive para aquele que renova até a sua força física. Tu es habitué de te lever le matin et aller faire ce que tu fais, mais je Você te está dis, acostumado a levantar de manhã cedo e fazer as suas coisas. c'est lui qui te donne cette Mas eu force-là. vou te dizer que aquele que te concede, C'est Jesus. essa força é Jesus. Il s'appelle Jésus. Ele se chama Jesus. Alors comme tu vis pour lui, Então quando tu vive por ele, en lui, nele il n'y a pas de retard. não há atraso. En lui, il n'y a pas de retard. Nele não há atraso. Et tu ne vis pas selon les calendriers des Romains. Tu não vive segundo o calendário humano. Et suivant les calendriers des Romains et des Grecs, Seguindo o calendário dos romanos e gregos, nous sommes le 17 décembre. nós estamos 17 de dezembro. Dans très peu de jours, très peu Em de jours, poucos dias, l'année normalement va s'achever. o ano normalmente vai terminar. Quand tu regardes ce que tu as attendu, Quando tu olha pelo que estava esperando, tu as lutté, lutou tanto, tu t'es fait combattant, combattante, te fez de combatente, combatente, tu as prêché, tu as même prophétisé, pregou, até profetizou, tu as donné des offrandes, des deu dîmes. as ofertas e dízimos. Mais quand tu regardes le bilan, Mas quando tu olha o seu inventário, le bilan n'est pas exact. não está exato, não está certo. Un peu de déception, Tem pouco de decepção, des regrets. lamentações. Tu as même donné des raisons aux sorciers, aux magiciens, aux Talvez tu occultistes. até já deu motivo aos mágicos, feiticeiros. Mais comme tu vis pour Jésus, Mas quando tu vive por Jesus, en lui il n'y a pas de retard. nele não há Ah, atraso. je vois quelqu'un acclamer parce Eu qu'il a vi compris. alguém aclamando porque ele entendeu. Tika ba Romain na ba grec ba yebisa que mbule ezokoma na suka. Deixa os gregos e romanos te informarem que o ano está terminando. Tika pe oyo abandako benga kayo tinda code ayebisa que mbule komi na suka. Deixa aquele que tem te ligado também, manda um código, ele te lembrar que o ano está terminando. Mais tika Yesu ayebisa te Deixa que suka wana Jesus, eza suka te. deixa que Jesus diga para você que esse que parece final não é o fim. Le 31 même si tu ne seras pas ici par exemple. 31 de dezembro, mesmo se não estiver aqui, Mais je por te dis que exemplo, la fin de cette année n'est pas la fin de ta vie. mas eu vou te dizer que o final desse ano não é o final da sua vida. C'est encore moins la fin de tes promesses. E muito menos o fim das suas promessas. Est-ce que tu peux encore acclamer? Será que você pode mais uma vez Bilaka aplaudir? esuka kate. As promessas não param, Ekufa kapete. também não morrem, Eyaka na tango ya avance te. também não chega antecipadamente, Eyaka pe na retard te. também não vem depois ou atrasadamente. Amen. Amém. Dieu n'est jamais en retard. Deus nunca está em atraso. La Bible dit il agit toujours en son temps. A Bíblia diz que ele sempre age no seu tempo. Amen. Amém. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes ces choses. Obrigado. Eu gostaria que você entendesse hoje essas coisas, Parce que si tu regardes les temps des hommes, porque se tu olhar o tempo dos homens, ogoleba koya kosambela. você não vai querer vir orar, vai se cansar. Amen. Amém. Et si tu commences aussi à considérer les circonstances, Também se for considerando as circunstâncias, okoloba vai dizer, nzamba ngo azaka ya bato mosusu, esse Deus somente é dos outros. azaka ya babai, Ele é só dos pastores. azaka ya baoa bazakuna, Ele é só daqueles que estão ali. aza ya yo. Mas ele é seu Yesu também. azaya yo. Jesus é seu. Ese okobeta amakasolo baza ya nga. Será que tu pode bater no peito e dizer que ele é meu? Te ozoloba ngo te. Não, você não está falando isso. Sala ngo na fier nyonso. Faça isso com toda a Azayanga. mania. Ele é meu. Même si l'année t'a rejeté, Mesmo se o ano te rejeitou, mais oza ya Yesu. mas você é de Jesus. Curieusement, j'ai dit à mon épouse que je suis déçu Curiosamente, eu disse à minha esposa que estava decepcionado pour un fait. por uma coisa que aconteceu. Quand j'ai regardé Quando eu olhei 5 mois au Brésil, 5 meses no Brasil, j'ai dit je suis déçu. eu disse eu estou decepcionado, Mais elle m'a fortifié ce matin. mas ela me fortaleceu nessa manhã. Amen. Amém. Et j'ai compris que je ne vis pas par rapport à moi-même, E eu entendi que eu não vivo por mim mesmo, non pas par rapport aussi à elle, também não por ela, mais je vis parce que je vis pour Dieu. mas eu vivo porque eu vivo por Deus. Amen. Amém.
simba yango. Segure isso. Alors ce matin, en Então, résumé, nessa pendant manhã, quelques minutes, resumindo, durante alguns nous venons de minutos, lire une histoire. vamos reler uma história. Il s'agit de l'histoire de Simon-Pierre et Se Jésus. trata do Simão Pedro e Jesus. Simon-Pierre, à cette époque, n'avait pas encore la foi qu'il a développée après le départ de Jésus. Simão Pedro, nessa época que a Bíblia relata, ele não tinha aquela fé desenvolvida depois que conheceu Jesus. À cet événement que nous venons de lire, Nesse evento que acabamos de ler, il ne pouvait pas encore croire. ele não poderia crer. Comme à l'époque où il s'est retrouvé devant Tabitha et prié pour elle Como na et la época que ele se ressuscité. encontrou diante de Tabita e orou por ela e ressuscitou. C'était une saison tout autre. Foi uma estação diferente. Il venait d'à peine de faire connaissance avec Jésus. Ele vinha apenas, ele tinha acabado de conhecer Jesus. Il était encore nouveau même dans sa foi par rapport à Ele Jésus. era tão novo ainda na sua fé em relação a Jesus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Mas o que acontece na história? Nous voyons que Jésus s'est retrouvé devant cet homme, Nós Simon-Pierre, vimos que Jesus se encontrou diante desse homem, un Simão grand Pedro, pêcheur de talent. grande pescador de talento. C'est comme quelqu'un peut se dire aujourd'hui, É como alguém pode dizer hoje, moi je peux faire 17 têtes de cabelo. eu posso fazer 17 cabeças de cabelo num dia. Je suis très fort de faire même 2, 3, 4 jobs. Eu sou tão forte de fazer 2, 3, 4 Et trabalhos. vous savez, toutes ces personnes qui peuvent dire des choses pareilles, Mas sabe, todas essas pessoas que podem dizer coisas assim, devant les épreuves difficiles, diante das provas difíceis, souvent ils ont la facilité de perdre la foi. muitas das vezes são essas pessoas que têm a facilidade de perder a fé. Même nous qui vous prêchons la parole. Mesmo nós que pregamos a palavra, Un jour, Paul a même dit, dia Paulo disse, ta grâce me suffit. a sua graça me basta. Amen. Amém. Devant certaines épreuves difficiles, Diante de algumas provas il difíceis, est parfois aussi difficile às vezes também torna de difícil témoigner sa foi. de testemunhar a sua fé. C'est pourquoi nous venons de commencer par dynamique Kaka. Por isso nós começamos dizendo, eu me entrego Pour somente. ceux qui n'ont mis kabité, Porque se eu não me entregar, ah, não vou nakokokate. conseguir nada. Et c'est kana Eu mikaba. tenho que me Nyonso, entregar tudo, nyonso. tudo. Amen. Amém. Il est encore au début de sa foi, de sa relation Ele estava avec no Jésus. começo da sua fé, da sua relação com Jesus. Mais une épreuve difficile lui est arrivée. Mas uma prova difícil lhe aconteceu. La Bible nous dit toute la nuit, lui qui fut un grand pêcheur de talent, A Bíblia diz que a noite toda, mesmo sendo ele grande pescador de talento, toute la nuit qui peut symboliser comme toute l'année, mas a noite toda que pode simbolizar ano inteiro, il n'a pas récupéré un poisson. ele não recuperou nem sequer peixinho. Si tu étais congolais, tu pouvais dire même ndakala bakotaka na bango Se sans fosse sans congolês, effort. poderia dizer mesmo aqueles peixinhos que entram sem problema nenhum, ele não Je ne sais conseguiu. pas s'il y a des pêcheurs parmi nous. Des Não pêcheurs sei de se há poisson. pescadores aqui no nosso meio. Il y a ce qu'on appelait à Kikongo kala. Kala. Vous connaissez les kala? Peixinho é peixe muito pequeno mesmo. Mushroom. Mash. Ouais, en anglais, je crois que c'est ça. Kala. Vous connaissez les kala? Peixinho. Les kala entrent dans le filet, même si vous n'avez pas besoin d'eux. Em Angola chamam de cabanha. Ele entra na rede mesmo quando você menos esperar. Mais ces jours-là, De tão même, menor que ele même les kala ne sont pas entrés. Mas naquele dia nem essa cabanha não entrou. Amen. Amém. Imagine-toi, Imagine, lui et ses amis, ele e seus amigos, ils étaient dans quel état? em que estado eles se encontravam? Lorsque j'ai parlé aussi de ces passages à Goiânia, quelque part dans une Quando eu église, falei dessa passagem também em Goiânia, numa das j'ai igrejas, dit la femme de Pierre ce jour-là, eu imaginei que a mulher do Pedro nesse s'il avait dia, un projet sur les poissons que Pierre devait amener à la maison, se ela tinha projeto sobre os peixes que o seu esposo ia trazer em casa, elingaki eyinda mabe, ia ser pior, elingaki eyinda mabe, ia dar ruim. parce qu'il allait rentrer main vide. Porque ele ia voltar de mãos vazias, Elingaki eyinda, elingaki eyinda. daria ruim.
Tu ne vis pas par rapport à toi-même. Não, tu não vive para você Ne crois mesmo. pas que ce que tu fais, Não pensa que o que tu faz é que vai te agradecer. c'est Não. Jésus, mon frère. Mas é Jesus, meu irmão. C'est Jésus. É Jesus. Et en vérité, E na verdade, il te rendra Ele vai te fazer selon ce qu'il a déjà préparé pour toi. segundo o que Ele já preparou para você. Amen. Amém. Pierre n'a pas n'inganaï. Pedro e seus amigos, Et l'autre côté, nada. comme Jésus est fidèle à sa parole, Como Jesus é fiel na sua il va palavra, lui demander sa barque. Ele vai pedir o barco dele. Or, la barque, O barco, j'ai compris que c'est ce qui était aussi important pour Pierre. eu entendi que é algo que era tão importante para Pedro. C'était quelque chose de valeur, É algo valioso, de précieux. precioso. Animaki Yesu, Ele gostava de Jesus. Amikabaki. Ele se entregou. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, Mas quando chegou a prova, Jésus aussi est venu. Jesus também chegou. Pesa nga barque oyo. Me dá esse barco. Maître Nassina Gumbi déjà va filer, déjà Nassina Mestre, eu já arrumei as redes, já arrumei Il a déjà tudo. arrangé ses filets avec Ele beaucoup já de tinha déception. arrumado as suas redes com muita decepção. Beaucoup de déception. Muita decepção. Il a déjà tout emballé. Ele já tinha embrulhado tudo. D'ailleurs, dans d'autres versions, il avait déjà les filets. Na Il outra lavait. versão dizem que ele já lavava as Dans suas d'autres redes. évangiles, on dit il avait déjà. Quand on lave les Os filets, evangelhos dizem que lavou. ce n'est plus pour les rejeter dans l'eau. Quando se lava a rede, normalmente não é para jogar c'est de pour novo les na garder. água, mas é para guardar Pour la prochaine pêche. para a próxima pesca. Ndenge yo posi okangi ba bisaka mususu. Como você também já arrumou certas Alokola mbula coisas. o esimbi na ngote. Como esse ano não deu mesmo, Toboaki si prière. vamos abandonar a oração. Toboaki si église. Vamos abandonar a igreja. Ne fais pas ça. Não faça isso. Tu ne vis pas par rapport à ce que tu vois. Tu não vive em relação aos seus olhos ver. Tu ne vis pas par rapport à ce que tu vis qui est tout autour de toi. Tu não vive em relação àquilo que está ao seu redor, Tu vis não. par rapport à Jésus. Mas tu vive para Jesus. Mbula o esila nango. Esse ano pode acabar. D'ailleurs pour moi, Para mim, atako to lobi ba loba ke lobi comme il est 31. mesmo se disserem amanhã é 31, Ça ne va rien changer. não vai mudar nada. Parce que je sais que mon Dieu, Porque eu sei que meu Deus, il est toujours présent. Ele está sempre Et presente. lorsqu'il se E décide quando Ele se de decide faire, de fazer, 31 kokokata kosala na ye. 31 não vai nem chegar. Ele vai Ezaka likambo ya virar. décision. É somente uma questão de Voilà pourquoi decisão. mon frère, ma soeur, Por isso, bem amado, pour que tu arrives à ce para que niveau-là, você chega até esse nível, esengeli na yo kopesa oyo eza motuya ya você yo. tem que dar para Ele o que é mais valioso para você. Esengeli kaka omikaba. E somente você tem que se entregar. Oh, le 31 ekomi nango. O 31 já chegou. I don't care. I don't care. Eu não creio mais. Ah, vous connaissez ça au moins, hein? Que Dieu soit loué. Eu não tô preocupada. Ah, c'est ça. Là, c'est en anglais. I don't care. Eu não tô preocupada. Et comme en anglais, le 31 ata Que lobby. chegue mesmo amanhã, não me importo. I don't care. Eu não me importo. Mais na yebi. Mas eu sei, Soki ngongane se ekoki. chegar o seu Ayaka na dia, retard te. ele não vem atrasado. Akoya avant le 31 te. Ele não virá antes Akoya après le 31 Também não te. virá depois do Mais dia akoya na 31. tango na ye. Mas ele virá no seu tempo. Akoya na mokolo na Ele ye. virá no seu dia. Akoya na ngonga na Ele ye. vai chegar na sua Okobetele, hora. esi okobetele mabo. Será que pode aplaudir para ele? Yo nanga tozo sokola ba filet. Você e eu nesse momento estamos lavando as redes. Mais a ele suna tongo lelo. Mas ele chegou nessa manhã. Donne-lui Dá-lhe ce que tu as o que tem de plus précieux. de mais valioso. Ce que tu as de la valeur. O que tem de valor. Oh, mayele, mayele. Inteligência, dá para ele. Oh, mbongo. Dinheiro, dá para ele. Nyonso. Tudo Pensa pode aí. dar. Ntango kozongisa. Mas quando ele devolver, C'est plus que ce que tu as. oh, é mais do que aquilo que La você Bible tem. dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? aquilo, Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? aquilo que tu recebeu de Deus, o que você tem para dar a Deus, C'est-à-dire, nini yango zana o yango. que você tem Oyo zwa epai na Yesu que te. você não recebeu de Deus,
Ata soki mobali no asombelo yango. Mesmo se é seu esposo que deu para você. Mais la source, Mas a fonte c'est le maître qui donne. é o mestre quem dá. Amen. Amém. Avant la fin de cette année, Antes do final desse ano, partout dans nos églises, em todo lugar nas nossas igrejas, nous organisons des cultes d'action de grâce. organizamos cultos de ação de graça. Mais cause de la montée, Mas você não espere por isso. commence à penser à ça. Comece já, vai pensando nisso. C'est comme je dis, le 31 peut être même demain, Como peu eu importe. disse, dia 31 pode ser mesmo amanhã, não importa. N'attends pas à la nuit là du 31 pour Não que tu viennes espera avec une naquela, offrande. naquela noite do dia 31 para trazer uma oferta. Si tu te trouves là, Se você se encontra ali, capable de poser un acte, capaz de fazer um ato, de donner à Dieu ce que tu as de de la dar a valeur, Deus o que você tem de valioso, au-delà de ta vie, ou para além da sua vida, donne-le. dá-lhe. Amen. Amém. Yebisa muningani cause là le 31 te. Diga ao seu próximo, não espera dia 31. Cause là le 31 te. Não espera dia 31. Donne ce que tu as de la valeur. Dá o que você tem de valioso. Car si tu le fais, Porque se fizer, la suite depois sera terrible. vai ser terrível. Amen. Amém. Alors tu yebi lisolo wana. Então conhecemos essa história. J'essaie de vérifier qu'est-ce que signifiait la barque. Eu tentava de verificar o que significa o barco. La barque est très important pour les pêcheurs, O surtout barco le é- pêcheur de cette époque-là. O barco é muito importante para um pescador, principalmente para pescador daquela época. Okoyiba eba poisson nyonso. Pode até roubar todos os peixes dele. O mwana mai alekaki awa akumbi ba Passou aqui poisson. um ladrão e levou todos os peixes, Mais koyiba eba arquete. mas não rouba o barco. Amen. Amém. C'est comme tel que nous sommes là. E como estamos aqui, Il y a toujours des choses que vous pouvez permettre même que le voleur passe les récupérer. há sempre coisas que você pode permitir que o ladrão pegue e leve. Mais il y a aussi des choses tellement précieuses que vous n'aimerez pas que le voleur passe le récupérer. Mas também tem coisas tão valiosas que você não gostaria que alguém pegasse. Amen. Amém. La barque était pareille pour Pierre, O Simon barco era Pierre idêntico para o Pedro et ses amis. e seus amigos. Alors comme Jésus était un homme de foule, Como Jesus era um homem de multidão, il voulait accomplir sa mission ele queria cumprir com a sua de missão prêcher une grande de foule. pregar uma grande Il multidão. était impossible pour lui de le faire parce qu'il était à bord de la rivière, Era impossível para à ele bord, au bord de fazer. la mer. Era impossível para ele fazer porque ele estava à beira do mar. Fallait que Jésus avance un peu plus loin Jesus tinha que avançar afastar mais pour lui pouco, permettre d'atteindre un si grand nombre. para permitir dele atingir um grande número. Ayeka kosenga eloko oyo eza motuya epai ya Simon Ele Pierre. veio justamente pedir aquilo que era bem valioso para o Simão Pedro. Ye oyo abundani azwi te. Ele que lutou a noite toda e nada conseguiu. Et je sais que à ce moment-là, il n'avait aucun espoir qu'il pouvait encore faire une pêche. E acredito eu que naquele momento ele não tinha nenhuma esperança que poderia fazer mais uma pesca. Espoir esila A ki. esperança tinha se acabado. Bongo ya yo espoir esili na likambo Mas a nini? sua esperança então acabou com o quê? Pombo esili, Porque o ano terminou. okanisi makambo esili. Você pensa ou está achando que as coisas Pombule acabaram sili. também porque o ano terminou? Okanisi age na yo yango nde age ya Nzambe. Está achando que a sua idade é a idade de Deus? Pombo esili, Porque o ano terminou. ozeli tellement trop ekomi Esperou te. tanto que não chegou. Yango lembi. Por isso está cansado. Kasi Pierre pa monaki Mas yango. Pedro também achou isso mesmo. 24 heures 24 horas. azwaki te. Não conseguiu nada. Du 1er janvier au 17 Do aujourd'hui. 1º de janeiro a 17 de dezembro. Aucun appel, Nenhuma chamada, aucun message. nenhuma mensagem. Maintenant, oyebisa yo, Mas eu vim te ne te dizer, fatigue pas. não se canse, N'abandonne pas. não abandone, Ne te fatigue pas. não se canse. Et n'abandonne E pas. também não Car il abandone. n'est jamais en retard. Porque ele nunca está atrasado. Il ne viendra jamais en retard. Ele nunca virá Peut-être atrasado. que tu priais pour un problème familial. Talvez tu orava por um problema familiar. Mais le problème en question n'a pas trouvé de Mas o solution. teu problema não encontrou solução. Je viens te dire que le temps de Dieu n'était pas encore Eu là. vim te dizer que o tempo de Deus ainda não estava lá. Est-ce que je me fais comprendre? Será que Tu as você prié está pour un entendendo? problème et le problème n'a pas Tu trouvé la orou por solution. um problema, mas não achou a solução. Comprends seulement que le temps de Dieu n'était pas encore Entenda là. somente que o tempo de Deus ainda não chegou. Amen. Amém.
Alors lorsqu'il a pris la barque, Quando ele tomou o barco, d'abord il n'a pas pris. primeiro ele não tomou. Simon Pierre a cédé. Simão Pedro cedeu o Amém. seu barco para Jesus. Calmement, Calmamente, Sans tranquilamente, sem barulho, sans discussion. sem briga. En lui, il y avait des regrets. Nele tinha decepções. Ah, vieux Jésus. Ah, Senhor Jesus. Vieux Jésus. Senhor Jesus, Tu as déjà classé les filets. eu já arrumei as redes, Prends quand même. mas toma pelo menos. Amen. Amém. Quand tu vas donner aujourd'hui l'argent à Dieu, Quando você entregar dinheiro para Deus donne-lui aussi hoje, quelque chose de valeur. dá alguma coisa valioso também para Amém. ele. Amém. Car la Bible dit, Pois a Bíblia diz, lorsqu'il a posé l'acte, quando ele fez esse Jésus ato, a fait son travail. Jesus fez o seu trabalho, Un miracle se produit. milagre se produziu. Depuis qu'il a commencé sa pêche, Desde que ele começou a sua pesca, c'était le premier jour. foi o primeiro dia, pela primeira vez, Un jour extraordinaire dia extraordinário, que lui et ses amis que ele e seus amigos ont fait une pêche miraculeuse. fizeram uma pesca milagrosa. Amen. Amém. Mon frère, ma soeur, Bem amado, quando quando chegar o tempo de Deus, okobosana kutu ke obanda kotinda basije na ba WhatsApp vai na ba esquecer que você foi Messenger. mandando os assuntos pelo WhatsApp, Priez pour moi. Messenger. Orem por mim, priez pour moi, orem por mim, priez pour moi. orem por mim. Quand le moment viendra, Quando o momento chegar, tu vivras ce qui est tu extraordinaire. vai viver o que é extraordinário. Parce que Amém. Jésus est vivant. Porque Jesus está vivo. Tout ce qu'il te demande, Tudo que ele c'est que pede tu lui donnes ce é que que tu as você de la valeur, entrega para ele o que tem de mais valioso, ce qui est plus précieux o pour que toi. é precioso para ti. Cède seulement. Cede somente para Jesus. Est-ce que es-tu prêt à céder? Será que você está pronto para ceder? Tu peux me dire, j'ai renouvelé mon alliance. Você pode dizer que eu acabei de renovar a minha Na pesie aliança. mayele, Eu dei a minha Na inteligência. pesie nzoto. Eu dei o meu corpo. Makashi. Força. Me pose aussi des actes Mas também matériels, faça atos materiais ce qui n'est pas facile de que não é faire. fácil de fazer. Amen. Amém. La barque O barco était un bien de valeur pour era um Pierre. bem valioso para o Pedro. Abatela qui en karaté. Ele não somente conservou, Apesi. mas ele entregou. Est-ce qu'on a déjà donné aussi des bijoux à l'église ici? Será que já demos Le joias, 31, ouro aqui na igreja, dia jour d'action de 31, grâce. ação de graça? Pasteur, on a déjà donné à Será l'église? que já demos isso aqui na igreja? Ah, Não. bomba akaba bijoux pour mokolo bela et sombelo kisi. Mon frère, ma Guardamos soeur, sempre esse ouro, essas joias, para que o dia que tiver je viens doente, te pra comprar décourager remédio, ce matin. eu vou te desencorajar nessa manhã, Ne vou te garde pas des desmoralizar. bijoux Não olhe as suas joias pour répondre à ton besoin quand tu vas avoir des para problèmes. responder aos seus desejos quando tiver problema. Não. La Bible dit, A Bíblia diz: venez à moi, vinde a mim, vous tous qui êtes fatigués et todos chargés. vocês que estão cansados e Sikoyo, yo sobrecarregados. ozobombaka ba bijoux, Você está guardando suas mokolo mwana joias kobela, no dia que o filho tiver ote doente kango. para você vender. Ah, Oh, je te dis, vou te comme c'est dizer, un bien de valeur, como é um bem valioso, si tu as besoin d'un miracle, você precisa de um milagre, essaie seulement de donner à Dieu. então tenta somente dar a Deus. Amen. Amém. Est-ce qu'il y a des mamans à l'église, des Será mamans? que há mamães aqui na Ils igreja? peuvent lever les mains. Pode levantar sua mão, você que é mamãe. Bah maman, Mamãe, mulheres, le Seigneur nous demande o Senhor está nos pedindo de lui donner aussi ce que nous avons de la de dar o valeur. que nós temos de mais valioso. Mon bimbanayo, bien sûr. Mon bimbanayo. Você por completo, Mais ce que claro, tu as aussi. mas o que você tem também, Donne. dá. Oh, ici la vie, c'est la pauvreté. Aqui a vida é pobreza. Si je pouvais entrer dans toutes les maisons, je Se ne eu trouverais pas la pudesse pauvreté. entrar em todas as casas, não Je vou trouverai encontrar aussi des biens de pobreza. valeur. Eu vou encontrar bem valiosos também. Pense aussi à donner à Dieu. Pense também em dar para Deus. Amen. Amém. Je voudrais m'arrêter. Eu gostaria de terminar. La Bible nous dit, A Bíblia diz: lorsqu'il a cédé, Jésus est monté sur la barque. quando ele cedeu, Jesus subiu no barco. Il est allé vers les eaux profondes. Ele foi a alto maré.
Il a commencé à prêcher. E ele começou a Il a pregar. commencé à prêcher. Começou a pregar. Des miracles se sont opérés. Os milagres foram operados. Et il va demander produzidos. à Simon-Pierre Ele pede a Simão Pedro de jeter le filet. de jogar a sua rede. Mon frère, Meu irmão, quand tu amènes ce que tu as de la valeur, quando você traz o que tem de valor, tu ne viens pas le donner à un homme. você não vem trazendo para homem. Tu ne viens pas enrichir un homme ou une Você femme. não vem para enriquecer homem ou uma Mais tu viens mulher. répondre aux besoins de Mas Dieu. você vem para responder aos desejos de Deus. Et lorsque tu viens répondre aux besoins de Quando Dieu, você vem responder aos desejos de un Deus, miracle se produit toujours. milagre sempre se produz. Olinga te. Querendo você ou não, Si tu réponds aux besoins de Dieu, responde aos desejos de un Deus. miracle Algum milagre est obligé é obrigado de s'opérer. a se produzir. Est-ce que je me fais comprendre? Vocês entenderam? Alors, n'attends pas la fin. Então não espera somente o fim. Commence à penser. Comece a pensar Qu'est-ce que j'ai de la valeur o que eu tenho de mais que valioso je peux donner à Dieu que posso dar a Deus pour qu'un miracle para que milagre extraordinaire extraordinário s'opère dans ma se vie, produza na minha s'opère vida, dans ma se maison, produza na minha s'opère dans ma casa, famille, se produza na minha dans mon família, travail, no meu dans mes emprego, projets. nos meus projetos, Si tous ceux-là qui cherchent le voyage, principalmente aqueles que buscam viagens. tu peux aussi oser. Pode também, Tu dis, bon, le prix de visa, você c'est pode combien? ousar Le prix de visa. o valor do visto. Visa coûte $100. Visto custa $100, $100 en monnaie locale, c'est 300 quelque 300 chose. e pouco, 300 e poucos de reais. Tu peux mettre ça dans une enveloppe. Você pode colocar esse valor no envelope. Ça, je donne à Dieu. Isso eu darei a Deus. Et moi, je te dis, Mas eu tô te si tu as dizendo, toujours cherché des se voyages, você sempre quer buscar viagens, ton visa là o seu visto ne viendra pas par rapport à tes efforts. não vai vir em relação aos seus esforços, pelos C'est seus Dieu esforços, qui va lutter à ta mas é place. Deus que vai lutar no seu lugar. Amen. Amém. Tu aimes seulement des formules de Mamandona. Você gosta daquelas fórmulas de macumbeiras? Je comprends, merci. De Macumbela, Macumba. Tu aimes les formules de Macumba. Você gosta daquelas fórmulas de macumba? Je te donne une formule simple et Te facile. dando uma fórmula simples e fácil. Le prix de visa. O valor do visto. Mets dans une enveloppe. Coloca no envelope Amène à l'église. e traga aqui na igreja. Je vois dans certaines églises au Eu Congo, vejo em certas igrejas no quelqu'un Congo, a mené son action de grâce. alguém trazendo sua ação de graça. Avant de remettre, Antes de colocar, il parle, il s'agenouille. declara, se ajoelha, Puis il va donner. declara e depois entrega. Mon frère, ma soeur, Bem amado, quand ces gens-là reviennent pour témoigner, quando essas pessoas voltam para ce testemunhar, sont des miracles extraordinaires. milagres extraordinários. Amen. Amém. Ça, c'est la vraie formule. Essa é a verdadeira fórmula. Amen. Amém. Ne garde pas les bijoux pour que les enfants tombent malades. Não olha pelas suas joias para que dia seus filhos caiam doentes. Si tu veux que fiquem Jésus doentes. protège tes enfants, Se você quer que Jesus proteja amène seus ces filhos, bijoux-là dans sa maison. então traga essas joias L'or para et casa l'argent, dele. amène à la maison. Ouro e prata, mas traga para casa dele. Amém. Para casa de Deus. Ce sont Amém. des biens de la valeur. São bens bem valiosos. Amen. Então traga. Ça produira des miracles Vai dans ta maison. reproduzir milagres na sua vida. Cela va protéger tes enfants. Vai proteger seus filhos. Cela va protéger ton mariage, Aquilo tes vai projets, proteger tes o seu affaires. casamento, seus afazeres e projetos. Amen. Amém. Il a péché Ele pescou comme il n'avait jamais péché. como nunca tinha pescado na Et vida. jusqu'aujourd'hui, E até hoje, personne n'a péché comme ce jour-là. ninguém pescou como igual aquele dia. Vous savez, nous les chrétiens Sabe, actuellement, nós crentes atualmente nous aimons des miracles ordinaires et semblables. amamos milagres ordinárias e semelhantes. Et je peux même ajouter des miracles comparatifs. Eu posso até acrescentar milagres comparativos. Des miracles comparatifs. Milagres comparativos. Pas y est passé par là. Ele passou por ali. Moi aussi je vais passer par là. Eu também passarei por Qui ali. te dit ça? Quem te disse isso? Amen. Amém. Et vous savez, un jour j'étais en train de parler avec le pasteur. J'ai dit, l'homme de Dieu doit avoir une histoire avec Dieu et une expérience personnelle avec Dieu. Sabe, dia eu tive falando com o pastor, eu disse que homem de Deus tem que ter uma história com Deus
e uma relação particular une com histoire Deus. personnelle História avec Dieu pessoal com Deus et une expérience e uma personnelle avec experiência Dieu. pessoal com Deus. Soki te Se não tiver, oza no mutu na Nzambe você te. não é nenhum homem de Deus. Tobengoka na kombo mutu na Nzambe. Vamos te chamar só pastor por chamar homem de Deus Une só histoire personnelle como um adjetivo. et une expérience Mas tem personnelle. que ter uma história pessoal e uma experiência pessoal com Simon Deus. Pierre, Simão Pedro, ce jour-là, naquele il dia, a commencé une histoire ele personnelle começou uma história et il a pessoal vécu une expérience personnelle e avec ele Jésus. viveu uma experiência pessoal com Deus. Amen. Amém. Siko banana komitala. Vai se observando agora. Okosaka biso bi olobaka ya Você solo. tem nos enganando ou fala a verdade? Oza na biso elongo bi ozaka no Você está libanda. com a gente ou você está por fora? Tu t'es donné, Você se entregou, mais donne aussi ce qui est de la valeur. à mas Jésus. entrega também o que é de valor para Jesus. Nous étions dans une église de l'autre côté à Goiânia. Tivemos numa igreja do outro lado da Une Goiânia femme pasteur qui me dit, uma mulher pastor, une femme pasteur, uma mulher oui la femme d'un pastora, pasteur. a mulher de um pastor. Tu vois bawana nyoso Tá wana. vendo todos aqueles? Orgueil à pamba. É só um orgulho. Dimba pesa kate. Não dá dízimo, Offrande ba pesa não kate. dá oferta. Yango wana pe bazobonga pete. Por isso que eles não melhoram. Et j'ai compris. E eu entendi. Souvent dans les milliers de serviteurs, Geralmente no meio dos il y a une servos de certaine Deus, hypocrisie aussi. há sempre uma hipocrisia Do também. memaka bambonga mike mike. Estão trazendo um dinheirinho para enganar o povo, colocando a oferta. Nous devons aussi donner ce qui Nós est de la temos que dar valeur. também o que é de mais valioso. Amen. Amém. Aujourd'hui, on a changé la structure de Hoje nós l'église. mudamos a estrutura da igreja. Va sauver biso. Nós somos salvos, nos salvaram, o povo nos Va salva. sauver biso pour biso ino se to comme na peuple. Nos salvaram porque todos nós agora estamos lá no povo. Amen. Amém. Choriste. Choriste. Corista, Liste des choses de valeur. lista das coisas de valor. Tome mangon église. Vamos trazer para a Papa, igreja. mamãe. Pai, mãe, Tu t'es donné. se Mais entregou, donne aussi ce qui était de la valeur. mas também entrega o que tem de valor. Ça va produire un miracle. Vai produzir Je milagre. termine par là. Eu vou finalizar Ça va por produire aqui. un miracle. Vai produzir Est-ce que tu milagre. crois que ça va produire un Você miracle? acredita? Tu crê que vai produzir Est-ce que tu milagre? crois que ce que Paul, ce que Simon Pierre avait fait, avait produit le Tu miracle crê que o que Simão Pedro fez produziu o milagre pour lui et sa famille? para ele e para sua família? Est-ce que tu crois à cela? Você crê nisso? Tu vas te lever. Então vai se levantar. Telemana likolo. Levanta. Na retourne aux questions. Eu vou te fazer uma pergunta. Ni nango epekisaka yo. O que te impede? Yoka salanga bolamu. Faça-me bondade. Yahweh Yahweh Deus do salanga céu, bola. faça-me bondade. Bomuko nini yoko sala yepe bolamu. E quando é que você vai fazer bondade para Sala ele? também? bebika moi. Faça milagre. Mais il a donné la barque hein, Ele entregou o seu barco sans chanter. sem cantar. Amen. Amém. Alors, tu vas chasser les esprits qui t'empêchent Então você vai expulsar todos os espíritos que te impedem de donner ce qui a de la valeur à Dieu. de dar o que é de Exato, valor milimo. a Deus. São espíritos. Les amolimo ya pauvreté. É um espírito de pobreza. Ne faut pas te fier aux paroles de ce pays. Le pays est pauvre. Le pays est pauvre. Não pode- Jésus n'est pas pauvre. Não pode entrar nas palavras desse país. O país está pobre. O país Ton está Dieu pobre. n'est pas pauvre. Nosso Deus não é pobre. Nunca está pobre. Amen. Amém. Oyemba. Vai cantar? Sikoyo sala. Agora tu faz. Kanda lelo. Desde hoje. Mona basali nzambe. Vê os servos de Deus. Yaka nango na ecclesia. Traga aqui na igreja. C'est pour Jésus. É para Jesus Ce que tu as de la que valeur. você tem de valor. Amen. Amém.